o Senhor Jesus profetizou com a sua própria boca a vinda do Filho do Homem. Irmãos e irmãs, vamos primeiro explorar sobre uma questão. Como exatamente o Senhor virá nos últimos dias? Alguns irmãos e irmãs dizem: todo o mundo religioso sabe que nos últimos dias o Senhor certamente virá com as nuvens, que Apocalipse 1:7 profetiza: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Portanto, quando o Senhor voltar, a cena certamente será de anjos tocando trombetas, nuvens brancas rolando, miríades de exércitos celestiais e que abalará o céu e a terra. Na verdade, a vinda do Senhor sobre as nuvens certamente se cumprirá. Disso não há dúvida. Mas já pensaram? Quando será que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens? A Escritura diz: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Em teoria, o dia que o Senhor vier sobre as nuvens deveria ser um momento de grande alegria, quando as pessoas o recebem com júbilo. Então, por que todas as nações se lamentarão? Há um mistério aqui que vale a pena buscar. Será que vir sobre as nuvens é a única forma profetizada na Bíblia sobre a vinda do Senhor? Há muitas profecias na Bíblia sobre a segunda vinda do Senhor. Se nos basearmos apenas em uma ou duas passagens para afirmar que o Senhor com certeza virá sobre as nuvens, não seria isso um pouco precipitado? Agindo assim, é muito provável que percamos a oportunidade de receber a vinda do Senhor e sejamos rejeitados por Ele. Para entender se o Senhor Jesus vem somente sobre as nuvens ou se há outras formas, primeiro devemos nos acalmar e meditar cuidadosamente nas diferentes profecias sobre a segunda vinda do Senhor nos últimos dias e então perceberemos muitas novas luzes. Há muitas profecias na Bíblia sobre a segunda vinda do Senhor. Profecias do próprio Senhor Jesus, de homens e também de anjos. Se quisermos saber exatamente como o Senhor virá, de quem são as profecias mais precisas? Claro, muitos irmãos e irmãs dizem que o mais correto é basear-se nas profecias do próprio Senhor Jesus. No entanto, a maioria das pessoas no meio religioso cita as profecias dos homens e espera que o Senhor venha apenas publicamente sobre as nuvens, mas acabam ignorando as profecias do Senhor Jesus. Na verdade, a segunda vinda do Senhor é algo extremamente oculto. O Senhor Jesus disse: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Ou seja, aquele dia e aquela hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, somente Deus sabe. Por isso, para podermos receber o Senhor, devemos nos basear nas profecias pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus. Só assim teremos a esperança de acolhê-lo. Então, vamos juntos ver as profecias pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus na Bíblia. Assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei.
Eis que venho como ladrão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essas profecias do Senhor Jesus não mencionam que ele virá sobre as nuvens, nem que todo olho verá. Isso mostra que a forma como o Senhor virá não é apenas do jeito que imaginávamos. Não existe somente uma forma. Especialmente nestes versículos, vários pontos importantes são repetidos. A vinda do Filho do Homem, a vinda como um ladrão, ouvir a voz de Deus, ser rejeitado por esta geração, entre outros. Então, o que realmente significam as expressões virá o Filho do Homem e vir como um ladrão? Porque somente ouvindo a voz do Senhor podemos recebê-lo. Porque o Senhor, ao voltar, ainda será rejeitado por esta geração. Há um grande mistério nisso. Irmãos e irmãs, vamos primeiro refletir sobre uma questão. Essas profecias todas mencionam a vinda do Filho do Homem. Então, o que significa Filho do Homem? Letra A. Filho do Homem refere-se ao corpo espiritual de Deus, invisível e especialmente sobrenatural. Letra B. Filho do Homem refere-se àquele nascido do homem, com aparência humana e um processo normal de crescimento. Letra C. Não tenho certeza. A resposta correta é a letra B. Filho do Homem refere-se àquele nascido do homem, com aparência humana e um processo normal de crescimento. Você respondeu corretamente? Filho do Homem refere-se a uma pessoa que nasce de um ser humano, tem humanidade normal e tem um processo normal de crescimento. Se for um espírito, então ele não pode ser chamado de Filho do Homem, assim como Deus Javé é um espírito. Então, ele não pode ser chamado de Filho do Homem. Algumas pessoas viram anjos, e anjos são seres espirituais. Então, eles não podem ser chamados de Filho do Homem. O Filho do Homem refere-se a Deus se tornando carne. O Filho do Homem é exatamente o oposto de um corpo espiritual. O Filho do Homem nasce de um ser humano comum. Ele parece uma pessoa comum. Ele nasce de um ser humano. Este é chamado Filho do Homem. Assim como o Senhor Jesus. Ele foi uma pessoa normal e comum. Não há nada de especial nele. Ele vive entre os humanos e tem uma vida e necessidades muito normais, como comer, vestir, dormir. O Senhor Jesus profetizou que ele se tornaria o Filho do Homem pela segunda vez nos últimos dias, o que significa que o Senhor Jesus se tornaria carne pela segunda vez para nos salvar. Como é dito que Deus se torna carne, isso significa que Deus, no céu, se vestiu de carne e se tornou um homem. Ele tem um corpo físico normal, uma humanidade normal, é visível, tangível e real. Ele realmente vive entre as pessoas e convive com elas. A essência de Deus se faz carne. Deus se faz homem. Portanto, o que o Senhor Jesus mencionou como o Filho do Homem descerá e a vinda do Filho do Homem refere-se a ambos ao retorno de Deus nos últimos dias para encarnar pela segunda vez. Em particular, o Senhor Jesus também profetizou: pois assim como um relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. A frase "primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração" prova ainda mais que o Senhor virá em forma de encarnação. Porque somente quando Deus se torna homem novamente e vem entre nós, humanos,
e a obra de Deus não se conforma aos conceitos humanos, algumas pessoas não conseguem aceitar a segunda encarnação de Deus, e somente então elas podem resistir e condenar a Deus. E assim, Deus sofrerá e será rejeitado por toda a geração novamente. Se Deus não viesse em carne, mas aparecesse em espírito no céu e descesse nas nuvens, quem ousaria resistir ou rejeitá-lo? Não haveria nenhuma possibilidade de sofrer muito menos de ser rejeitado por esta geração. Portanto, o retorno do Senhor Jesus será definitivamente a encarnação. Isso é certo. Algumas pessoas pensam que se ele realmente se torna carne, por que o Senhor não disse diretamente em sua profecia que ele se torna carne? Por que tem que dizer que o Filho do Homem aparecerá? É o que diz a profecia. Todas as profecias são secretas. Se disser diretamente que ele se torna carne e virá, não será mais uma profecia, mas se tornará linguagem simples. Entretanto, aqueles que têm a capacidade de compreensão refletirão profundamente sobre o Filho do Homem e poderão ser iluminados e perceber que o Filho do Homem significa que Deus se torna carne. Sei que esta pode ser a primeira vez que você ouve falar disso, mas não vamos tirar conclusões precipitadas. Espero sinceramente que todos continuem a ouvir com um coração humilde, e vocês conhecerão mais evidências de que Deus encarnará pela segunda vez nos últimos dias. A Bíblia também profetizou: pois se não vigiares, virei como um ladrão. Eis que venho como ladrão. Então, alguém perguntou: o que significa que o Senhor vem como ladrão? Como será cumprido? O Senhor vem como ladrão? Obviamente trata-se de uma declaração metafórica descrevendo a maneira como o Senhor retornará. Falando em como ladrão, significa de forma secreta e silenciosa, para que as pessoas não percebam facilmente. Não algo público, grandioso ou amplamente conhecido. Isso significa que o Senhor voltará nos últimos dias como um ladrão, em segredo. As pessoas o verão, mas não o reconhecerão, nem saberão que ele é Deus. Por isso, o Senhor Jesus usou a metáfora como um ladrão para descrever a aparição e obra do Filho do Homem. Essa comparação é muito apropriada. Assim como quando o Senhor Jesus apareceu e operou. Visto de fora, ele era apenas o Filho do Homem comum. Alguém poderia saber que ele era Deus? Se Jesus era conhecido como o Messias apenas pela sua aparência, por que as pessoas o crucificaram? Isso mostra que as pessoas não conseguem reconhecer Deus por sua aparência na carne. Há muitos exemplos na Bíblia, como a mulher samaritana no poço, que pensou que estava apenas conversando com um estranho quando Jesus lhe pediu água. Além disso, quando Judas traiu Jesus, ele teve que beijar Jesus na bochecha para que os soldados romanos pudessem reconhecê-lo, porque Jesus em carne parecia uma pessoa comum. Por fora, ele é uma pessoa comum. Por isso, as pessoas não conseguem reconhecê-lo apenas pela sua aparência. Assim como não conseguimos reconhecer um ladrão como um ladrão olhando apenas para a sua aparência. Portanto, a profecia do Senhor Jesus, venho como ladrão, refere-se ao fato de que Deus voltará nos últimos dias na forma de encarnação.